Olá, amados, a paz de Arusha, novamente, né? Juntos, hoje 16 de maio de 2019, né? Então, vamos dar aqui continuidade, tá certo? No vídeo do Silas Malafaia, né? Com o título Buscando Mais a Deus, certo? Então, vou botar aqui pra vocês, espera aí, pá. Vamos lá. Isso assim tá bom, tá? Então aqui, ele deu o que a gente leu no vídeo anterior, né? No parte 2, a gente leu Isaías 59 todo, né? E aqui ele falou Mateus 7, de 23, Mateus 7, 22 e 23, tá certo? Então vamos ler Mateus 7, 22 e 23, vou botar aqui no Mateus 7, pra ver do que a Ruxa está falando, né? Mateus 7, então vamos lá. 22 ou 23, vamos ver. Olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Em teu nome, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-se de mim vocês que praticam o mal, né? É interessante, né, ele colocar esse versículo, né? Porque esse versículo aí está falando deles mesmos, dos líderes religiosos. Quem é que expulsa demônios? Não são eles, líderes religiosos? Então aqui, ó, eu estou na nova versão internacional. Então vamos ler, amados, porque o negócio é que eles ficam botando esses versículos isolados e bota como se fosse para o povo, mas na verdade a Ruxa estava falando isso para eles, tá certo? Os líderes religiosos. Tá? Então vamos ver aqui o contexto todo do que a Ruxa está falando, tá certo? E para quem? É isso que as pessoas têm que fazer. Quando eles lerem um versículo isolado, pega, leia tudo. Não fica só no versículo que esses líderes falam, não. Leiam tudo, né? Então vamos lá. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja bem, amados, quando a Ruxa ele fala hipócrita, raça de víboras, serpentes, cegos, insensatos, guias cegos. E a Ruxa está falando para os líderes religiosos, tá? Porque para o povo ele não falava assim. Então veja, quem é que ele está falando que julgava? São os religiosos, os líderes religiosos. Tá certo? Então aqui, ó, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Por que ele falava isso? Porque Yahushua, às vezes ele chegava para Yahushua e falava assim, por que você e os discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque a lei diz que tem que lavar as mãos antes de comer. Entendeu? Então, Yahushua falava para eles, porque Yahushua, ele não fazia nenhum ato religioso. Tá? Ele não lavava as mãos antes de comer, porque isso era um ato religioso. Tá certo? E a mesma coisa quando eles chegaram para os discípulos e falaram assim, olha, os líderes religiosos falaram, os discípulos de João jejuam, os nossos discípulos jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Aí o que a Ruxa disse? Poderá eles jejuar estando noivo com eles? Mas haverá um tempo em que o noivo vos será tirado. Então, sim, eles jejuarão. Entende? Então, vocês vejam bem que os discípulos não jejuaram. Eles não jejuavam, os discípulos de Yahushua. Tá certo? Eu não sei, mas eles jejuaram nos 3 dias que Yahushua estava morto, né? Porque ele falou, eles jejuarão. Então, eles jejuaram. Porque eles ficaram tristes pela morte de Yahushua. Mas ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, eles não jejuaram mais.
Isso é fato. E Yahushua, ele jejuou, as pessoas até falam, não, mas Yahushua jejuou. Verdade? Verdade. Mas Yahushua, ele não jejuou para cumprir atos religiosos. Ele jejuou porque ele tinha que cumprir a lei, o que estava escrito para ele cumprir. E tudo que estava escrito para ele cumprir, ele cumpriu. Então ele cumpriu para nos dar a liberdade hoje da gente não mais praticar atos da lei, mas para a gente andar em novidade de vida e em liberdade que ele nos deu, que ele nos libertou, na liberdade dele, não mais no jugo da religião, da escravidão que é a religião, mas estar nele, em liberdade nele. Então vocês vejam bem para quem que Yahushua estava falando isso aqui. Tá certo? Era para eles, líderes religiosos. E o Silas Malafaia, maliciosamente, está falando isso para o povo. Tá certo? Depois a gente vai ver o sentido que o Silas vai falar, porque ele vai distorcer o que o profeta Isaías falou. Isaías, amandos de Arro, e o que Yahushua está falando. Tá certo? Então vamos continuar. Verso 5 de novo. Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Veja, não deem o que é sagrado aos cães. Quem são os cães que a Yahushua está falando, amados? Os cães são os líderes religiosos. Tá certo? Vejam bem. Vamos ver aqui para vocês verem que é isso que ele está falando. Veja bem. Apocalipse 20, 13. Não, 20 e 15, desculpa, amados, é verso 15, eu confundi, tá? Vamos ver. Ou é Apocalipse 22? Tá. É 22, amados. É 22. 22, 15. É porque há muita informação, entende, amado? Mas não tem nada não, a gente chega lá. É 22:15. Vamos nós. Quem são os cães? Mas, aqui ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Aqui cães, 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 tá vendo? Ó? Só aqui que tá, mais fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, feiticeiros, os imorais. Aqui, ó, aqui tá os que cometem pecados nojentos. Eles já tiraram os cães fora, justamente para não dar alusão de que tá falando dos líderes religiosos. Tá certo? Mas vamos lá. Agora aqui, vamos aqui em Isaías, para vocês verem, ó. Ficam os cães. Ficam fora da onde, amado? Fica fora da vida eterna, fora de Sião. Tá certo? Que é onde nós passaremos a eternidade. Tá? Ficará fora da vida eterna. É isso que aqui em Apocalipse está falando. Tá certo? Então eles ficarão fora. Aqui, ó, fora ficarão os cães, por quê? E todo que pratica mentira, aqui, ó, fora ficam os cães, feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Por quê? Porque esses cães, né, eles são mentirosos, eles praticam as mentiras. E quem são os cães aqui? Pra gente não ter dúvida, amado. Vamos ver quem são os cães? Eu sempre boto isso para não ter dúvidas, tá certo? Vamos lá. Vamos para Isaías, o profeta Isaías. Isaías 56. 10 e 11. Vejam bem. Quem são os cães? Olha, os atalais de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos.
gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem seu próprio caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Tá vendo? Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Então vocês vejam que Arruxo, ele sempre falava duro com os líderes religiosos. Por que eles falavam duro com os líderes religiosos, amados? Porque eles praticam a mentira, falam a mentira, enganam o povo. E Arruxo também falava duro com eles para ver se eles se arrependiam e voltassem para a verdade. Por quê? Porque nenhum desses pastores que estão aí vão herdar a vida eterna. Não vão, amados. Não vão, porque estão enganando. Tá? E isso é fato. É tão fato que o próprio Arruxo falou, né? Que eles são guias cegos e que levam cegos para o mesmo abismo. Vamos ver aqui. São cegos guiando cegos. Quer ver? São cegos guiando cegos para o mesmo abismo. Vamos ver onde é que está escrito isso. Porque tem escrito aqui. Mateus 15, 14. Ó, Mateus 15, 14. Olha isso, amado. Vamos ver aqui nessa aqui. Mateus 15, 14. Veja bem. Tá? Para não ficar dúvidas, amados. Esses que estão levando as pessoas para o engano, todos eles não vão ter a vida eterna, amados. Deixa eu ver, eu já esqueci de novo, amados. 15, 14, Mateus 15, 14. Gente, olha, é impressionante, eu tenho que ver isso. Mateus 15, 14. Calma. Vamos lá. Vejam bem, não se preocupe com os fariseus. Aqui, ó, não se preocupe com os fariseus. Quem são os fariseus? São guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo num buraco. Tá certo? Aqui fala, porque é buraco, né? Eu vou falar abismo, mas é buraco. Aqui, ó. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Deixai-os, são cegos. Olha, guia de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Aqui, ó, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Tá certo? Aqui, ó. Então, vocês vejam que eles são guias cegos, guiando o cego. Por quê? Porque as pessoas que seguem esses líderes também são cegos. E esses guias cegos estão guiando o cego tudo para o mesmo buraco, para o mesmo barranco. Ou seja, tudo para o abismo mesmo. Porque vão tudo para o abismo. Vão tudo para a perdição. E isso é muito sério. Tá certo? Então vamos lá. Aí aqui, ó. Por isso que Arruxo diz aqui, ó, não dê o que é sagrado aos cães, que são os cães líderes religiosos, porque eles não vão aceitar o que é sagrado, certo? Nem atire suas pérolas aos porcos, que são os porcos aqueles que seguem os cães. Porque a gente fala, se a pessoa não ouve, não quer saber, então vamos partir para outro que vai ouvir, que vai dar crédito à verdade, porque esses que estão aí cegos e sendo guiados por cegos estão dando crédito à mentira e não à verdade. Tá certo? Então, caso contrário, estes pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Veja, o que Arruxo está falando aqui? As pessoas no sistema religioso falam, porque se a gente pedir, Deus vai dar carro, Deus vai dar casa. Não é isso que está falando. Aqui está falando, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Qual é a porta que Arruxo está falando? Ele está falando dele mesmo, amados. A porta é ele, que é a porta estreita. Se a gente bater na porta estreita, que é Arruxo, e Arruxo abre a porta. E Arruxo, ele dá o que busca, ele dá a verdade, ele fala a verdade. Ele não deixa nada oculto. Não há nada oculto que não seja revelado. É disso que está falando, certo?
Aqui, ó, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. A porta que é Yahushua será aberta àquele que bate na porta que é Yahushua. Tá certo? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita. Veja quem é a porta, amados. E Yahushua aqui, quando ele fala, se você pedir, e o sistema fala, porque se a gente pedir, Deus vai dar carro, Deus vai dar emprego, Deus vai dar o marido, Deus vai dar isso. Não é isso que Yahushua está falando, ele está falando dele, que é a porta. Tá certo? Vejam, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Qual é essa porta larga? É a porta da religião, de todas as religiões, que leva todos para o engano, porque são cegos guiando cegos. É disso que a Yahushua está falando. Tá certo? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Por quê? Porque essa porta é Yahushua. E é no entendimento. Não é no templo, porque Yahushua ele não está em templo feito por mãos humanas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Figos de erva daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz, veja, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Veja, está falando de quem, amados? Ele está falando dos líderes religiosos. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os líderes religiosos. É disso que ele está falando. A árvore que ele está falando, conhecereis a árvore, é dos líderes religiosos que ele está falando. Que nós temos que olhar e ver o que eles estão falando. Porque se eles são boas árvores, eles vão produzir bons frutos. Vão produzir qual fruto? O fruto do Espírito. Mas, se eles são árvores ruins, eles vão produzir os frutos da carne, não o fruto do Espírito. Tá certo? É disso que ele está falando, vejam bem. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Aí aqui vai vir aqui o que o Ciro botou, que ele falou 23 e 22 e 23, né? Mas olha aqui a Yahushua falando, ó. Vejam bem, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E que são os que fazem a vontade do Pai que está nos céus? São aqueles que não vão a templos onde o Altíssimo não habita, mas são templo. São aqueles que não vão ouvir líderes religiosos em templos físicos, mas que ouvem o único pastor que é Yahushua. São aqueles que não andam na carne, no físico, mas que andam no entendimento. Tá certo? Então vejam, agora aqui verso 22, que aí ele falou do verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Veja, o Sila Malafaia falou esse versículo e você vai ver que ele vai falar rápido. Esse versículo, para a pessoa não ligar. Mas esse aqui ele está falando para os líderes religiosos. Está falando para eles, amados. Veja, quem é que expulsa demônios? Não são pastores, líderes religiosos? Padres? Quem é que profetiza em nome de Deus? Não são líderes religiosos, padres, pastores? Então vocês vejam. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste-te de mim vocês que praticam o mal. Vejam bem, por que Yahushua vai dizer que nunca os conheceu? Porque Yahushua, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, esse Jesus, que eles expulsam demônio em nome de Jesus, não é Yahushua. É Terron, o Deus falso, dragão,
conhecido pelo título de Satanás e Diabo, e que engana todo mundo, como está escrito em Apocalipse 12:9. É em nome dele, de Jesus, que é Terron, que esses demônios são expulsos, que eles fazem muitos milagres. Mas não em nome do verdadeiro, que é Yahushua, porque Yahushua não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco o Pai habita nesse lugar. Certo? Em templo feito por mãos humanas. Então, ele vai dizer, nunca os conheci. Por quê? Porque ele não habita nesses templos e não era no nome dele que eles expulsavam os demônios. Era no nome falso de Jesus. Tá? E já tem até igrejas hoje que estão usando o nome de Yahushua. Mas ele também vai dizer, nunca os conheci, afaste de mim vocês que praticam o mal. Por quê? Porque eles usaram o nome de Yahushua, mas não andavam em Yahushua. Então, Yahushua também não conhecia, porque Yahushua conhece aqueles que andam nele, aqueles que andam no Espírito. Esses Yahushua conhece, tá certo? Amados, quando Yahushua fala nunca os conheci, é que ele não tem o poder de conhecer, não. Ele conhece a todos, eles sonda a mente e corações, o Espírito sonda a mente e corações, tá certo? Mas quando ele fala de conhecer, é da pessoa andar nele, tá certo? Andar no Espírito. Seguir o pastor Yahushua. É nesse sentido que ele está falando, porque conhecer, ele conhece a todos, tá? O Espírito, ele sonda mentes e corações, ele conhece a todos. Yahu, ele é onipotente, onipresente e onisciente, tá certo? Ele sonda mentes e corações de todos, ele conhece a todos. Mas quando Yahushua fala, nunca os conheci, é porque essas pessoas nunca andaram nele, não entraram na porta que é Yahushua, não seguiram o pastor que é Yahushua, não andaram no caminho que é Yahushua, e Yahushua não levou o Pai. Por isso que Yahushua vai falar, nunca os conheci, tá certo? Então vocês vejam que o Silas Malafaia está falando isso para o povo, mas aí isso Yahushua falou, foi para eles, líderes religiosos. Ele vai dizer abertamente, nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Por que Yahushua está falando que pratica o mal? Porque eles estão enganando o povo, levando o povo a adorar Terron, e o povo pensa que está adorando o Deus verdadeiro, mas está adorando o falso Deus que é Terron, o dragão, a antiga serpente, conhecida como Diabo e Satanás, e que engana o mundo todo nas religiões, se fazendo passar pelo verdadeiro Deus Yahu. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha, sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os ricos, caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Ou seja, a pessoa que anda em Yahushua, que anda no espírito, no entendimento de Yahu, a casa dela está alicerçada na rocha, tá certo? Então ela não cai, tá certo? Porque está alicerçada na rocha. Quem é a rocha? Yahushua. Yahushua é a nossa rocha. Então aqui, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Tá certo? Por que está falando na areia? Porque a pessoa está edificando a sua casa numa religião e não em Yahushua, mas na religião. E quando a pessoa edifica a casa na religião, né? Aí vem o vento, a casa cai. E é grande a sua queda. Por quê? Porque não está na rocha, está no engano da religião. Aqui, verso 28. Quando Yahushua acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Porque os mestres da lei, amados, eles tinham conhecimento da lei, mas eles não tinham a autoridade que Yahu deu para Yahushua. E essa autoridade que Yahu deu para Yahushua, que ele nos dá hoje, de anunciar a verdade. Tá certo? Então vamos aqui ver o que o Silas Malafaia, eu não consigo nem chamar ele de pastor, amados, porque ele não é, o único pastor é Yahushua, por isso que eu não chamo mais ninguém de pastor. Eu falo Silas Malafaia. Vamos ver aqui agora o que ele vai falar, qual o sentido que ele vai dar, porque a gente já leu em Isaías 59 o sentido, que é sobre o pecado, mas qual o pecado que ele estava falando? O pecado de não estar
no verdadeiro Deus, está em outros deuses na religião. E a mesma coisa Yahusha está falando. Em Mateus 7, 22 e 23, que ele estava falando dos líderes religiosos. Agora vamos ver o que o Silas Malafaia vai falar. Qual vai ser a versão dele? Vamos ver. 59, 1 e 2 diz assim: a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o pecado. Quando Jesus fala em Mateus 7, 22 e 23, né? Senhor, todo mundo conhece o texto. Senhor, pelo teu nome profetizamos. Senhor, pelo teu nome expulsamos demônios. Senhor, pelo teu nome operamos maravilhas. Então eu vos direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos, distância de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês repararam, amados, que ele falou esse versículo de Mateus 7, 22, ele falou rápido, para a pessoa não se ligar que Yahusha estava falando deles, dos líderes religiosos, tá certo? Olha só, como é que ele é malicioso. Vamos vendo. O pecado nos afasta de Deus. Se você leva uma vida de pecado, você não vai se aproximar. Não adianta você querer buscar a Deus vivendo no pecado. Você vai ser afastado. Segundo lugar. Reparem bem, aí ele está botando esse texto de Mateus 7, 22 e 23 para o povo. Tá certo? Ele está falando vivendo no pecado. Mas vocês vejam como é que ele distorce a escritura, que a Yahusha está falando uma coisa, ele estava falando sobre os líderes religiosos, como a gente leu, Mateus 7 todo. É por isso, amados, que eu falo que a gente tem que estar lendo e pesquisando versões. Tá? Porque tem umas versões que falam de um jeito justamente para trazer confusão, para trazer engano. E é por isso que nós temos que estar sempre lendo várias versões, para a gente ver o contexto. E o Silas Malafaia, ele tirou dele da reta e está falando do pecado, botando em cima do povo. Vocês vejam bem como é que ele está fazendo, reparem. O que nos afasta de Deus e não nos aproxima? A falsa religiosidade. Porque tem a verdadeira religiosidade na Bíblia. Sabe qual é a verdadeira religiosidade na Bíblia? Está em Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é que visitemos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual é a falsa religiosidade? Jesus mostra. Jesus fala em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 6. Para os fariseus ele desce a ripa. Pela vossa tradição invalidastes os meus mandamentos. Olha só, amados, ele fala para os fariseus, ele desce a ripa. Mas quem são os fariseus? São os líderes religiosos. Aí ele não fala. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho aqui, ó. Vamos voltar aqui que eu tô querendo ler. Pura e imaculada para com Deus o Pai é que visitemos os órfãos e a viúva. Opa, aqui. Vamos ver aqui Mateus 15, 6 ao 9. Tá? Mateus 15, 6 ao 9. E o Mateus 23 a gente já leu, né, amados? Mateus 23, Yahusha fala para os líderes religiosos, mas ele joga isso como povo, né? Como Augusto Nicodemos, ele estava lendo Mateus 23. A gente viu claramente que ali estava falando dos líderes religiosos e ele botou para o povo. Tá certo? Então vamos ver aqui Mateus 15, do 6 ao 9. Vamos ver. Mateus 15, do 6 ao 9. Vamos lá, o que está dizendo aqui? Aqui, ó. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Ó, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoro, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vejam bem, amados, preste atenção. O Silas Malafaia está falando isso para o povo, jogando para o povo. Mas aqui a Yahusha está falando dos líderes religiosos. Então, eu vou botar aqui para vocês, porque tem mania de botar versículo isolado, né, de 6 ao 9, eu li. Agora a gente vai ler Mateus 6, Mateus 15, desculpa, Mateus 15. Vamos ler? Vamos ler.
Então, alguns fariseus e mestres da lei, vejam, alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém foram a Jesus, a Yahushua, e perguntaram, a Yahushua, tá? Vamos ver aqui, peraí, Mateus 15, 1. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, amados. Vamos ver como é que tá aqui nessa 15, 1. Vamos lá. Então, alguns fariseus, alguns mestres da lei, então alguns escribas e alguns fariseus e escribas. Então, vocês vejam que escribas são mestres da lei. Então, vieram de Jerusalém a Yahushua, alguns fariseus e escribas. Então, chegaram ao pé de Yahushua, uns escribas e fariseus. Então, vieram a fariseus e escribas, tá? Ok. Então, aqui não tem, né? Pelo que eu tô vendo aqui, não tem. Mas vocês estão vendo que está se tratando de líderes religiosos, tá certo? Fariseus e mestres da lei, ou seja, fariseus e mestres da lei eram líderes religiosos daquela época, vocês podem ter certeza, tá certo? Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Yahushua e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Olha só, a tradição de quem? A tradição de Yahweh? Não, a tradição dos líderes religiosos. Vocês vejam bem. Pois não lavam as mãos antes de comer. Olha isso, porque era ato religioso. Tá certo? Era ato religioso lavar as mãos antes de comer. Então vocês vejam bem. A tradição era dos líderes religiosos. Tá certo? Respondeu-lhe Yahushua. Olha que eu falei isso para vocês, amados. Nem sabia que estava em Mateus 15. Respondeu-lhe Yahushua: e por que vocês transgridem o mandamento de Yahweh por causa da tradição de vocês? Veja. Por que vocês transgridem o mandamento de Yahweh por causa da tradição de vocês? Qual é o mandamento de Yahweh, amados? O mandamento de Yahweh é: ame a Yahweh de todo o teu entendimento e ame ao próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento de Yahweh. Certo? Então vamos lá. Verso 4. Pois Yahweh disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Yahweh por causa da tradição de vocês. Vejam bem. Então, vocês vejam bem aqui. Não, peraí. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Olha, Yahweh falou: honra seu pai e sua mãe. Yahweh falou: honra seu pai e sua mãe. Foi um mandamento que faz parte dos 10 mandamentos. E será prolongado seus dias na terra. É assim que está. Agora aqui, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado foi Terron, não foi Yahweh. A ordem de Yahweh foi, a ordenança de Yahweh, o mandamento dele foi: honre teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Tá certo? Então é isso que a gente tem que entender. Tá? Então vamos lá. Aí aqui, ó. E aqui, ó, agora aqui o verso 7, ele continuando a falar, tá falando para quem, amados? Para os líderes religiosos. Era para esse que ele estava falando, veja bem. Aí, o Silas Malafaia botou isso aqui, ó. Ele não é obrigado a honrar seu pai e sua mãe dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Yahweh por causa da tradição de vocês. Né? E aí ele está falando isso para o povo, mas na verdade é para os líderes religiosos. Veja bem, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Olha só, esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por que me louva com os lábios? Porque fala com a boca, mas o coração, o entendimento está longe de algo, porque ele está falando no físico, está adorando no físico a outro Deus e não no entendimento verdadeiro Deus que é Yahweh, tá certo? Então aqui, ó, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. De que ele está falando aqui, amados? Quem é que ensina nos templos? Não são os líderes religiosos?
Vejam bem, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E Yahushua chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem puro, mas o que sai de sua boca, isto torna impuro. Então os seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu pai já não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Quem são guias cegos, amados? Yahushua está falando de quem? Dos líderes religiosos que estão guiando. Vejam bem. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num barranco, num buraco. Ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Yahushua. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Yahushua retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Então vocês vejam bem, certo? Então aqui está entrando outro assunto, então não vou ler tudo, amados, para preservar a minha vista, tá? Mas vocês estão vendo que Mateus 15, do 6 ao 9, está se referindo aos líderes religiosos, tá certo? E Tiago 1, 27 está falando realmente da verdadeira religião. Né? Que foi que ele falou, a religião pura e imaculada que Yahuwah aceita é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e abster-se da contaminação do mundo, tá? Isso está escrito em Tiago 1, 27. Agora Mateus 23, a gente já leu Mateus 23, e Mateus 23 está falando sobre os líderes religiosos, e a Rússia está pegando pesado por líderes religiosos, tá certo? Então, aqui, ó, os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Veja, ele está falando aqui para os líderes religiosos. A gente já leu Mateus 23, todo. Então, eu convido a vocês que, se vocês não assistiram, alguém que não assistiu meus vídeos anteriores, tá? O Augusto Nicodemos, eu li Mateus 23, que ele pregou sobre Mateus 23, que Yahushua estava falando dos líderes religiosos, ele botando para o povo, e assim o Silas Malafaia está fazendo da mesma forma, usando esse mesmo caminho de colocar Mateus 23, que Yahushua estava falando dos líderes religiosos, ele está botando em cima do povo. Então, se vocês não assistiram meus vídeos, amados, assista. E quem não leu Mateus 23, estiver assistindo esse vídeo, dá uma pausa e leia Mateus 23. Tá certo? Vocês vão entender, vocês vão ver que Yahushua não está falando para o povo, mas ele ali estava chamando a atenção dos líderes religiosos, tá certo? Então vamos continuar aqui, o que o Silas vai falar? E as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual é a falsa religiosidade? Jesus mostra. Jesus fala em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 6. Para os fariseus ele desce a ripa. Pela vossa tradição invalidastes os meus mandamentos. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Essa adoração não vale nada, porque estão ensinando doutrinas e preceitos de homens. Esse povo que a Yahushua está falando são os líderes religiosos, que adoram ele em vão, com os lábios, porque falam no físico, mas o seu coração, o seu entendimento está longe dele. Tá certo? Está longe de Yahuwah. É isso que ele está falando. E eles estão levando outros a adorar desse jeito que eles adoram, seguindo as tradições de homens que eles inventaram, que eles agem no físico. Tá? Então, mas só que o Silas Malafaia falou fariseus, mas não fala que os fariseus se trata dos líderes religiosos. Tá certo? Mas os fariseus são os líderes religiosos. E Yahushua falava assim duramente com os líderes religiosos. E ele está botando para o povo. Vamos ver. Essa classe
classe de religioso, meu filho, afasta de Deus. Jesus chamou de hipócrita, artistas. Aqueles que passam por alguma coisa que não é, quer mostrar que é mais santo, quer mostrar que é mais puro, quer mostrar que ora mais. Obedece regras denominacionais que não tem nada a ver com a Bíblia, legalismo puro, essa raça. Jesus falando, a adoração de vocês não vale nada. Ué, tá contradizendo a Bíblia, não é isso que você tá fazendo não, Silas? Você também contradiz a Bíblia, porque Yahushua fala uma coisa que é sobre vocês, líderes religiosos, e você passa pro povo. Isso também não é contradizer a Bíblia? Não é contradizer o que Yahushua falou? O que os apóstolos e os profetas falaram? Você faz a mesma coisa. Porque com a boca vocês falam, mas eu não estou aí para o que você está falando, porque eu olho para o coração, mente, vontade e sentimento. Aqui é que está, meu irmão. Aqui é que está a história. A falsa religiosidade. Vai lá ver o capítulo 23 de Mateus. Jesus sacudiu os religiosos. A pior coisa é fazer do cristianismo uma religião. Cristianismo é reino de Deus. É a pior coisa que tem. Amados, cristianismo é reino de Deus, que ele falou, né? Ele falou isso agora. E outra coisa, ele falou que Jesus estava, que Yahushua estava descendo a lenha, a ripa, nos religiosos, né? Só que ele deixou de falar, ele não falou que os religiosos são os líderes religiosos. Porque eles que estavam induzindo o povo à religiosidade, ao engano. Então, vamos lá, para não haver dúvidas. Eu vou ler Mateus 23 com vocês, vamos ler? Vamos ler do que Yahushua que estava falando, que ele aqui está falando que é do povo, está tirando a reta dele. Então vamos ler aqui o que Yahushua está falando, vamos lá. Então Yahushua disse à multidão e aos seus discípulos. Veja bem, Yahushua estava com a multidão, com os seus discípulos, ele estava ensinando a multidão. Ele disse à multidão aos seus discípulos, os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Ou seja, ele está falando dos líderes religiosos, tá? Que se assentam na cadeira de Moisés, né? Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Quem é que prega, amados? Não são os líderes religiosos? Eles não praticam o que eles pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Não é isso que os líderes religiosos fazem? Atando atos pesados, botando tradições, botando doutrinas de homens para as pessoas seguirem. Dízimo e oferta, que não tem mais nada a ver, que Yahushua foi o último dízimo, a última oferta. A mulher não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode pintar o cabelo, não pode isso, não pode aquilo. O homem não pode isso, não pode ir à praia, não pode ver televisão, não pode isso. Um monte de preceitos que não tem nada a ver com o Yahushua. Tá certo? Então vocês vejam bem. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Não é isso que acontece nas igrejas? Não tem igrejas aí que eles botam um monte de cadeira lá na frente do altar? Que eles falam que é altar, que não é, aquilo ali é palanque. Porque o altar, se vocês lerem Malaquias, o livro de Malaquias, todos vocês vão ver que altar é mesa de sacrifício, onde o sumo sacerdote sacrificava os animais. Tá? Altar é a mesa. Então vocês vejam bem, eles botam os assentos mais importantes nas sinagogas. Aí fica aqueles líderes religiosos todos sentados lá na frente. Não é isso que acontece, amados? Não é isso que Yahushua está descrevendo? E ele fala nas sinagogas. E Yahushua não fala assim, nas sinagogas de meu pai, na minha sinagoga. Você não vai ver isso na Bíblia. E Yahushua fala nas sinagogas, nas suas sinagogas, nas sinagogas dele. Sinagoga de Satanás. Tá? É assim que está na Escritura. Olha, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, ou seja, de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos.
A ninguém na terra chamei pai. Quando ele fala ninguém na terra chamei pai, não é pai físico, pai biológico, mas ele aqui está falando pai espiritual, no espírito, no entendimento. Veja, a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Ou seja, ninguém chame de pastor, de padre, de rabi, de mestre, de papa, de arcebispo, de guru, pai de santo. É isso que a Ruxa está falando, certo? Vamos lá. Porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês só têm um só chefe, o Yahushua. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Aí a Ruxa já está se dirigindo aos líderes religiosos. Até aqui, amados, ele estava falando para o povo, tá? Estava ensinando o povo. Agora aqui ele estava falando para os mestres da lei e os líderes religiosos que estavam lá vendo o que a Ruxa estava falando para a multidão. Aí aqui ele fala para eles, olha... Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, ou seja, líderes religiosos, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Por que a Ruxa disse isso, amados? Porque, como a gente já leu, os cães ficarão de fora do reino. E a gente leu também em Isaías que os cães são os pastores, que nada compreendem. Todos sem exceção, todos os líderes religiosos sem exceção. A gente leu isso aqui. Então vocês vejam bem, eles não entram, vocês mesmos não entram, porque eles não entram. Eles não vão entrar. E nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Por quê? Porque tem muitos que estão no engano da religião, querendo realmente o verdadeiro Deus, e estão no engano da religião. E não estão no reino, por quê? Porque esses líderes religiosos não deixam. Os que querem entrar no verdadeiro Deus, no verdadeiro reino, eles não deixam. É isso que a Ruxa está falando. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Por quê que ele está falando isso? Vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido. Porque essas pessoas levam as pessoas na sua religião para praticar religiosidade onde o Altíssimo não está, porque o Altíssimo não aceita atos de religião, atos religiosos. E ele não está em religião. Então, eles praticando esses atos, esses líderes religiosos tornam 2 vezes mais filho do inferno, tornam as pessoas que o seguem 2 vezes mais filho do inferno do que eles. Por quê? Porque eles estão seguindo as ordens desses líderes religiosos, que não tem nada a ver com o que o Pai quer que a gente faça. Tá totalmente, é o caminho contrário, está indo mais distante do que o Pai realmente quer. Ai de vocês, guias cegos. Quem são guias cegos, amados? Senão os líderes religiosos? Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. Olha isso, amados. Quem são cegos insensatos? Líderes religiosos. Quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Ou seja, o mais importante é o que? A oferta. É isso que a Ruxa está falando. Ó. Cegos. Quem é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita.
E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Yahweh e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a compaixão e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Veja, amados, ele está falando isso para quem? Para os líderes religiosos que pensam que eles são puros, que eles são homens de Deus, que eles andam bem vestidos, falam bonito, falam com mansidão nos púlpitos, mas por dentro eles são podres. São como sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos e de hipocrisia, de mentira. É isso que a Ruth está falando. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adoram os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Quem assassinaram os profetas, amados? Líderes religiosos. Acabem, pois, de encher a medida do pecado de seus antepassados. Serpentes, raça de víboras. Com que a Ruth falava isso, amados? Líderes religiosos. Serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação no inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e sacrificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês. Veja, sinagoga de vocês. Sinagogas de meu pai? Minhas sinagogas que ele está falando? Não, sinagoga de vocês. E perseguirão de cidade em cidade. Porque quem matou Yahushua, amados? Quem matou Estevão, os profetas e os sacerdotes? Os profetas, os apóstolos e Yahushua. Quem foi que matou? Líderes religiosos, tá certo? Então aqui, ó. Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. Peraí, deixa eu tirar isso aqui, amados. Olha que coisa chata, hein? Sai. Então vamos lá. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A um vocês matarão e sacrificarão, a outros assaltarão na sinagoga de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Vocês vejam bem quem assassinou. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Ele está falando isso para os líderes, que eles queriam reunir esses líderes e esses religiosos que seguiam esses líderes. Ele queria reunir para eles não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então agora, amados, aqui Mateus 26, para vocês verem que quem matou Yahushua, eu vou ler só essa parte aqui, ó, para vocês verem, vocês leiam tudo, lê Mateus 26, 27 e 28. Veja, naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Yahushua a traição e matá-lo. Então, quem matou Yahushua? Quem comprou Yahushua de Judas? E quem deu dinheiro para os soldados mentir e falar que os discípulos roubaram o corpo de Yahushua? Foram os líderes religiosos, amados.
Tá? E o Silas Malafaia, maliciosamente, como todos, está tirando os deles da reta e botando esses versículos, esse capítulo 23 e Mateus 15, e botando isso em cima do povo. Então vamos continuar. Capítulo 23 de Mateus, Jesus sacudiu os religiosos. A pior coisa é fazer do cristianismo uma religião. Cristianismo é reino de Deus. É a pior coisa que tem. Veja, o Augusto Nicodemos estava falando que religião é uma coisa e cristianismo é outra. Dá a entender isso. Agora o Silas Malafaia está falando a mesma coisa. Vocês vejam bem. Está tirando a reta do cristianismo ser uma religião. Aí depois, no fim, o Nicodemos falou que o cristianismo é uma religião reconhecida, mas no fim, depois de tanto ele falar a religião é uma coisa, o cristianismo é outra, a religião é uma coisa, o cristianismo é outra, depois ele falou isso. E o Silas Malafaia está falando a mesma coisa para dar a entender às pessoas que o cristianismo não é religião. Vamos ver. Que é que está a história. A falsa religiosidade. Vai lá ver o capítulo 23 de Mateus, Jesus sacudiu os religiosos. A pior coisa é fazer do cristianismo uma religião. Cristianismo é reino de Deus. É a pior coisa que tem. Vai lá no capítulo 23, depois toma uma olhadinha, não é agora não. Chama de raça de víboras, sepulcro. Amados, cristianismo não é reino de Deus. Tá? E a Yahshua é que morreu para que nós pudéssemos viver no reino. Em Sião. E o reino é a vida eterna. Tá certo? Porque a promessa é a vida eterna. E só viverão no reino aquele que estiver na promessa. Mas para estar na promessa tem que estar na verdade, que é Yahshua. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Yahshua. Então vocês vejam bem o que ele está falando. O cristianismo não é o reino de Deus. Cristianismo é uma invenção, uma mentira. Porque o cristianismo é uma religião. E Yahshua, ele não está em nenhuma religião. Caiado, bonito por fora e podre por dentro. Tá? O que eles falam não praticam. E bota pra quebrar em cima. Terceiro, que eu separo. Bota pra quebrar em cima de quem, Silas? Fala aí. Não é em cima de vocês, líderes religiosos, que ele está falando isso não, meu querido? Mas sabe por que você faz isso, Silas? Porque as pessoas não leem a Escritura. E quando lê de uma forma contaminada da religiosidade, porque vocês ensinam assim. Porque se a pessoa realmente chegasse e lesse, você falou, lê Mateus 23 que vocês vão ver. Aí você já está botando como se fosse para o povo. Então, aí a pessoa vai ler da forma que você está falando e vai entender que é para o povo. Mas se a pessoa ler realmente descontaminada da religiosidade, a pessoa vai ver que Mateus 23, Yahshua está falando contra os líderes religiosos. Vamos ver aqui qual é o 3 aqui que ele está falando. Que é sempre falar 1, 2, 3, vamos ver aqui ó, o 3. Que está englobado no primeiro, mas eu dou uma separada nele porque ele é muito importante. O quê? Que não nos aproxima de Deus, mas nos afasta. Desobediência. Jesus falou em João 15,14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amigo é íntimo. Pois é, amados. Então vamos ver aqui, João, o que ele falou? Vamos lá, vamos ler, vamos ver. João 15,14, vamos ver. Ele está falando desobediência, mas a maior desobediência que tem, amados, é quando a pessoa lê uma coisa na Escritura e prefere a mentira. Quando a gente fala, nós somos o templo do Espírito, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito? E a pessoa prefere ir a um templo físico, por quê? Porque não crê que é o templo, não se aceita como templo. E isso é desobediência. Certo? Só que ele está falando de desobediência na parte da religiosidade, porque o Silas e todos esses, eles falam no campo da religiosidade, de você obedecer à religião, de você obedecer, andar na religiosidade. E isso, andar na religião, ir a um templo físico e praticar atos religiosos, é desobediência ao Pai. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Então, amados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui uma pausa, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. E vou continuar gravando, tá certo, amados? Então, vamos lá. É isso aí, até
Se dá pra eu gravar, eu acho que eu vou tentar gravar outro vídeo agora, tá bom? Pra gente dar continuidade aqui, porque tá muito bom, né, esse papo aqui, né, da gente tá falando a verdade, né, do pai tá trazendo aí a verdade, se descontaminando muito do engano da religião. Então, amados, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxa. Até a próxima. Se der, eu gravo mais um vídeo. Vamos ver, tá bom? Fique na paz.